A gente vai ficando craque nesse negócio aqui, devagarzinho. Certo? Só deixem os áudios de vocês desligados, por favor. Precisava de um fone, não sei onde que tá aquele fone que eu usei ontem. Dá pra mim ficar aqui também, se ela o outro, pra mim colocar um fone no ouvido e o outro não. Mas dá pra tirar, né? Tô. Estão vendo? Estamos. Ótimo. Então, vamos lá. O tema de hoje é como conviver com a ansiedade. Por que que o título não é como acabar com a ansiedade, elimine sua ansiedade? Como a gente vê muitas postagens por aí, né? Porque você põe no Google lá, ansiedade, aparece inúmeras quantidades de artigos, né? Muitos bons, por sinal. Mas por que que eu coloquei como conviver com a ansiedade e não como acabar com a ansiedade? Porque não pode acabar com a ansiedade, né? A ansiedade, ela é natural, ela é essencial, é um mecanismo criado pelo nosso cérebro, né? No nosso cérebro para nos proteger. Ele é um mecanismo de sobrevivência. Lá quando foi, né, começamos a ser construídos os bichinhos humanos, né? Ele foi construído esse mecanismo. E não, isso não é só do bicho humano, né? A maioria dos animais possui esse sistema de segurança, que é um sinal de alerta, né? É o que a ansiedade ela faz? Ela deixa a gente no estado de atenção e ela dispara um sistema todo no organismo, né? Vai fazer uma mudança metabólica no organismo, onde o coração se acelera, a respiração fica mais agitada, né? O sangue vai sendo bombeado para as pernas. Para quê? Para ativar duas formas, ou de fuga ou de luta, diante de um perigo. Então, o corpo ele identifica um perigo e aí ele se prepara ou para fugir desse perigo ou para lutar, caso não seja possível fugir desse objeto de perigo. Então, nesse sentido, a gente não pode ficar sem ansiedade, ela é necessária. Se a gente não tiver nenhum tipo de preocupação, a gente vai correr risco de vida, a gente não vai se preservar, né? Então, por isso que eu não coloquei como tema acabe com a sua ansiedade. Não, a gente precisa saber lidar com ela. E quando é que a gente não sabe lidar? Quando ela começa a ficar muito intensa. Quando a gente não consegue desligar. Opa, acho que entrou alguém na sala e eu preciso só... Espera aí, que eu acho que eu tenho que sair para a pessoa poder entrar. Opa. Não, a pessoa não entra. Só um segundo, gente. Oi, sacola. Não consigo parar de... Só um minutinho, gente. Eu vou ver quem é que está querendo entrar. Pronto. Desculpa aí, tá? Mas vamos lá. Voltamos. Então, como eu estava falando, né? A ansiedade, ela é um mecanismo feito, né? De defesa, de preservação, e que a gente não pode eliminar. Qual é o problema, então? Por que todo mundo fala controle sua ansiedade? Né? Ah, eu estou sofrendo de ansiedade, ah, eu estou ansioso. Porque esse sistema ele está fora do ajuste, ele está exacerbado, a gente não consegue desligar. O que acontece na natureza? Né? Você se prepara para uma situação de perigo, né? Corre, por exemplo, né? De um leão, corre de um lobo, alguma coisa. Se você conseguiu fugir dele, quando você está num local de segurança, você vai relaxar, você vai desligar esse sistema, né? Você vai ter um alívio, vai poder relaxar. O que acontece quando a gente não consegue, quando a gente está com um problema de ansiedade, é que eu não desligo esse botãozinho.
Tá vendo esse botãozinho da ansiedade? Eu não consigo desligar. Eu estou sempre nesse estado de alerta. O meu corpo, ele tá... Por isso que a pessoa que está ansiosa, ela fica sempre com o coração acelerado, ela fica agitada, porque ela está sempre preparada para a luta e fuga. Por quê? Porque hoje nossos perigos iminentes, né, não é como assim na floresta, com os animais, né, é o risco de um predador, né, é o risco de morrer nesse sentido. Para a gente, o ser humano hoje, quais são os nossos perigos? Né? É a segurança, né, que a gente tem medo de assalto, trânsito, violência, é os boletos para pagar, são a educação dos filhos, são questões da família que a gente precisa resolver no relacionamento. E são esses os perigos de hoje, né? São esses os nossos leões, os nossos lobos. E o que acontece com esses perigos, esses lobos, esses, né, da nossa vida cotidiana? Acontece que quando eu chego na minha casa, que em teoria eu chegaria na minha toca e eu poderia desligar o sistema de ansiedade, porque eu já estou protegido, eu não me sinto protegida dentro de casa, eu não desligo, né? É por isso que é muito comum, a gente vai falar mais para frente, que a pessoa que está com problemas de ansiedade, ela não consegue dormir. Quem aqui que tem problema de ansiedade, na hora que vai dormir, começa a ficar pensando nos problemas. E vem, né? Só coisa ruim de preferência. As coisas que precisa resolver. É na hora que vai deitar que vai querer resolver todos os problemas da vida. Então, eu não desligo. E aí, o que acontece? Começa a ter uma sobrecarga no meu corpo, né? Na minha mente, no corpo como um todo. E aí, começa a ter as disfunções. Né? Eu começo a não reagir aos fatos da minha vida, à realidade, de uma forma adequada, porque eu estou reagindo de acordo com o que eu estou vendo nesse sistema de ansiedade. Então, eu estou sempre com medo. Né? E se eu estou vendo as coisas sempre com medo, provavelmente estou vendo sempre do lado negativo da situação. Eu também vai dificultar os meus relacionamentos. Né? Porque se eu estou cansada, se eu estou estressada, se eu estou irritada, se eu estou com medo, eu também não consigo me relacionar bem, seja, né, com o parceiro, seja com os filhos, seja no trabalho, com os amigos, porque meu organismo está todo fora, né? Então, é por isso que é importante a gente entender que existe o lado benéfico da ansiedade, que é a proteção, mas quando ela está fora, quando ela está exagerada, ela começa a trazer uma série de consequências. E é por isso que a gente está fazendo essa série de artigos durante esse mês falando desse assunto. E assim, mas eu sofro de ansiedade. Só que vocês sabiam que existem vários tipos de ansiedade? O que eu quero dizer com vários tipos de ansiedade? Vários sintomas, e a gente caracteriza elas em alguns tipos de ansiedade. Eu vou citar alguns deles. Esqueci de comentar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês um e-book que vai ser o resumo de tudo que eu estou falando, tá? Aqui eu não gosto de ficar botando muito texto, eu gosto mais de trabalhar com imagem. Mas lá vai estar a parte escrita disso tudo que eu estou falando, então vocês vão ter tudo lá para reler, se quiser compartilhar, fiquem à vontade. Então, existem alguns tipos de ansiedade. O mais comum, né, é o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, que ela é caracterizada pelaquela pessoa que tem uma preocupação excessiva. Ela está sempre preocupada, está sempre inquieta, agitada, ela não dorme. É o mais clássico quando a gente pensa em ansiedade, né? Quando a gente fala, eu estou muito ansiosa, eu não consigo dormir, eu estou sempre pensando em problemas, eu estou sempre vendo o lado negro da vida, né? Ela está sempre lá no futuro, ela nunca consegue estar aqui no presente. Então, essa seria o mais clássico que a gente entende de ansiedade. Mas existe um outro tipo. Por exemplo, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquelas pessoas que têm rituais? Tem que cumprir alguns rituais diários, porque se ela não cumprir, ela fica angustiada, ela fica desesperada. Por quê? É a ansiedade. Ela sofre de ansiedade. Em algum momento, ela acreditou que se cumprir algum ritual, aquilo que ela imagina que vai acontecer de ruim, deixa de acontecer. Como se fosse uma mandinga, vamos dizer assim, né? Então, ela acredita que se ela não cumpre aquele ritual, primeiro que ela não vai relaxar, porque ela vai ter certeza que algo ruim vai acontecer, né? E ela não consegue seguir em frente. Então, é aquelas pessoas que têm, por exemplo, tem medo de ficar doente. Então, ela lava a mão 2, 3 vezes. Se ela lavar só 2 vezes, ela vai achar que ela ainda vai ficar contaminada. Ela precisa lavar 3 vezes. Ou então é a pessoa que precisa fechar a porta 3 ou 4 vezes para ter certeza que a porta está fechada, que está trancada, porque ela tem medo de assalto.
Então, se ela trancou, e se por acaso ela está lá, foi trabalhar, e ela já está na metade do caminho, por algum motivo ela acha que ela não trancou a quarta vez, ela não consegue trabalhar. Quando a coisa está muito exacerbada, ela é capaz de voltar para casa para conferir se está fechado, porque simplesmente ela vai ficar num estado de ansiedade, ela vai ficar tão agitada, tão aflita, porque ela tem certeza absoluta que se ela não fechou, se ela não trancou pela quarta vez a porta, alguém vai entrar, a casa dela vai ser invadida. Né? Então ela tem essa certeza. Então, e tem esses rituais mais assim incríveis. Cada pessoa vai criando o seu. Mas a característica básica do toque é esse, né? Então a pessoa cria rituais para diminuir, tentar relaxar, né? Que ela acredita que assim ela tem um certo controle sobre aquilo que ela tem medo, né? Transtorno pós-traumático, né? Então, assim, pessoas que passou por algum tipo de trauma, seja na infância, na fase adulta, um acidente, né? Houve uma cena de violência, ou passou uma situação difícil, e ela fica sempre revendo essa imagem, ela está sempre revendo esse filme. E toda vez que ela revê esse filme, ela revê a emoção. Então, ela está sempre revivendo, está sempre num déjà vu. E ela não consegue sair disso. Né? Esse é um tipo de transtorno que a gente está bastante preocupado que possa acontecer em grande escala depois do período da pandemia. Né? Principalmente as pessoas que realmente estão com muito medo de se contaminar, que estão ficando realmente dentro de casa, não estão saindo para nada, pode ser que elas tenham muita dificuldade, vão ficar com esse trauma de sair de casa. Se sair de casa vai acontecer alguma coisa, enfim. Né? Outro tipo é o agorafobia. Agorafobia é o medo de um lugar específico. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm medo de elevador. Ela não tem nem medo que o elevador vai cair. Ela tem medo do elevador. Ela não aguenta estar lá. Ah, é claustrofobia. Algumas pessoas pode ser claustrofobia, mas a pessoa que tem claustrofobia, ela não vai ficar bem em qualquer outro lugar fechado. Nesse caso, a pessoa tem medo específico do elevador. Ou então tem medo de... Eu, por exemplo, né, não digo que é agorafobia, mas eu não gosto de estar numa rua muito movimentada, muita gente passando, muito carro passando. É um lugar que eu não me sinto à vontade. Então, ela tem um local específico. E toda vez que ela precisa estar nesse lugar, ela gera uma ansiedade muito grande. E quando isso está muito elevado, às vezes ela deixa de fazer alguma coisa para não ir nesse lugar. Por exemplo, se eu tenho medo do elevador e eu preciso de uma consulta médica, mas o meu médico ele fica no 18º andar de um prédio e não dá para subir de escada. Eu deixo de ir nessa consulta só de imaginar de eu ter que entrar naquele elevador. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? Que eu me empolgo, vou falando e eu não sei se vocês estão me acompanhando. Ainda mais que eu não estou vendo os rostinhos de vocês. Então, ela é medo de um local específico. Então, e aí o problema é medo de um lugar específico. Eu falei, eu não gosto de estar num lugar como esse, de rua, né, agitada e muitas pessoas. Mas eu vou. Eu não gosto, mas eu vou. Quando ela é um transtorno, quando a pessoa já não consegue, ou ela só vai se estiver acompanhada, ou ela só vai se tiver que tomar algum remédio, ela não consegue. Realmente, para ela é muito difícil. Temos as fobias específicas, né? Então, tem, às vezes, medo de barata, por exemplo. A pessoa, se ela souber que ela vai no lugar onde há a possibilidade de ter barata, ela já começa a sofrer com antecedência. Ela morre de medo de inseto. Então, se eu tenho que ir num campo, né, no sítio, eu já vou sofrer, eu fico com medo do inseto. Tenho medo do escuro. E aí tá chovendo e pode acabar a força. Então, eu já começo a sofrer, ter uma crise de ansiedade pelo medo de acabar a força e eu ficar no escuro. E nesse dia, por acaso, eu não tenho vela. Né? Então, assim, é um medo específico. E toda vez que ela tiver que, de alguma forma, entrar em contato, há uma possibilidade de entrar em contato com o objeto do medo, ela vai ter uma crise. E ela vai fazer de tudo para evitar aquele medo. Né? Então, possivelmente, uma pessoa que tem medo, por exemplo, de pássaro, de patos, galinha, ela jamais vai aceitar um convite para ir passar um fim de semana no sítio, ou ir num aniversário no sítio. Né? Provavelmente, se o medo for uma coisa muito exacerbada, ela deixa de participar de alguns eventos sociais, de pessoas queridas, que ela gostaria de estar, mas o medo é tão grande, né, que ela não vai. Se ela for, ela começa a ter uma crise, e às vezes ela até está querendo ir, na hora de ir, ela pode ter uma crise de não ir.
ou ter a crise ali no local. Fobia social. Então, a fobia social geralmente tem a ver com falar em público, por exemplo, né? Muita gente não diz que não teria coragem de fazer o que eu faço, que é fazer uma live, fazer uma palestra, porque ela tem muito medo. E esse é um dos medos mais comuns, porque tem muito a ver com aceitação, tem a ver com autoestima, com a avaliação do outro, o que as pessoas vão dizer. Então, assim, mas não é só para quem vai fazer uma palestra. Muitas vezes você está numa festa, tem lá centenas de pessoas, você é uma das centenas das pessoas, mas a pessoa tem a certeza que está todo mundo olhando para ela. Se ela cometer um deslize, se acontecer alguma coisa, as pessoas vão julgar. Então, ela, com medo de ser julgada, ela nem vai na festa. Vai que eu escorregue, vai que eu vou tomar uma bebida, derruba na roupa, as pessoas vão rir de mim, né? Vão falar de mim. E se eu não vou saber me expressar, as pessoas vão rir de mim. Então, a pessoa com medo e ansiedade de talvez da possibilidade de as pessoas não interpretarem ela bem, ela deixa de aceitar convites. Ela deixa de seguir, de repente, numa carreira, se desenvolver profissionalmente, porque ela precisa fazer reuniões, onde ela tem que falar com uma equipe, né? Então, ter medo, né, a gente ter vergonha de falar em público, vergonha da interpretação dos outros, é normal. Quando é um problema? Quando eu, por exemplo, deixo de fazer o que eu quero por conta desse medo. Beber água já ia dando a coceira na garganta. E às vezes existem cidades que são indução por algum tipo de remédio que você tomou, droga, alguma coisa que provoque uma ansiedade. As causas, né? Por que a gente pode desenvolver transtorno? Existe uma série de questões que possam favorecer a gente desenvolver um transtorno. Existe uma predisposição genética, mas toda vez que a gente fala em predisposição genética, não quer dizer que é uma condenação. A minha mãe tem, minha avó tinha, então eu vou ter com certeza. Não necessariamente, mas existe uma predisposição. Ontem a Gia até falou bem disso na nossa live, né, sobre crianças, que às vezes não é nem só pela questão genética, mas pela forma como é educado, né, como é que é as relações, né, que acaba favorecendo o desenvolvimento dessa ansiedade. Como eu foi falado do transtorno pós-traumático, então às vezes uma situação que viveu, né, muito traumatizante, uma doença, né, ela pode vir a desencadear os transtornos. A pandemia agora, né, que a gente está bastante preocupado, nós profissionais da saúde. Por quê? Porque a gente está vivendo um nível de estresse muito grande, né? Muita gente perdeu o emprego, quem tem a sua própria empresa, tem muita gente que teve que fechar, o medo da doença, teve muita gente que perdeu entes queridos, e às vezes até mais de um na família. Então, essas situações difíceis podem vir a desencadear um transtorno de ansiedade. E como eu falei também na live na segunda-feira, quando a gente não cuida da ansiedade, ela pode gerar outras questões, como a depressão, né? E também pode gerar questões físicas, que é a hipertensão, né? Questões mais físicas por conta daquele desgaste que eu te falei do corpo. Quais são os sintomas? Então, existe uma infinidade de sintomas, tem muito a ver também com o tipo de transtorno que você possa estar passando. Então, aqui eu coloquei o de uma mulher que está perdendo cabelo. Alguns tipos de ansiedade podem levar a uma alopécia, né? Eu mesma, aos 18 anos, eu tive, né, uma alopécia, realmente por ansiedade, eu fiquei com um buraco aqui na frente, meu cabelo caiu, e quando voltou branco. Eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tinha um amigo, ele tinha 20 e poucos anos, ele ficou careca aqui atrás também, por causa de nervosismo, ansiedade, estresse, ansiedade, tudo, né? Faz parte de um combo. Vânia, tô caindo meu cabelo. Eu tô com ansiedade? Não. Só o cabelo não é um sintoma único, né? Você tem que ter uma série. Tem outras causas do cabelo, às vezes é falta de vitamina, um problema hormonal, né? Então a gente precisa investigar. A gente nunca pode falar, tem um sintoma, é isso. A gente tem que fazer um combo. Mais para frente eu vou falar sobre o diagnóstico. Então,
falta de ar, a pessoa tem dificuldade de respirar. Que mais? Às vezes, né, o coração acelera, ela não consegue dormir. Que mais? Dá licença, gente. Outra que eu, Vânia, tenho muito, eu sei que eu estou tendo uma crise de ansiedade, é urticária. Né? Depois do cabelo, eu passei a ter questões na pele. Então, quando eu estou muito ansiosa, muito agitada, eu começo a ter coceira, começo a levantar umas placas. Né? Então, pode, né? Você vai fazer investigação? Pode ter uma questão física, uma alergia a algum produto. Mas, às vezes, ela é só de fundo emocional. Né? É só um estresse, uma ansiedade. Então, geralmente, quando eu estou passando por um momento difícil, uma coisa diferente, eu começo a desenvolver. Que mais? Mais assim, né? O clássico seria essa coisa do não dormir, a questão do apetite. Ou a pessoa come demais, ou a pessoa perde o apetite. Então, cada pessoa vai desenvolvendo alguns dos sintomas. Então, lá no e-book que eu falei, tem mais escritozinhos assim para vocês quais são os sintomas. Como é feito o diagnóstico? Somente o médico, o psiquiatra, no caso, é que pode te dar um diagnóstico. Se você realmente já está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Afinal de contas, foi dito que a ansiedade faz parte. Então, quando é que eu vou dizer que agora ela é um transtorno? Né? Ela não é só uma ansiedade, ela virou um transtorno, né, de ansiedade, um problema. Quando o médico der o diagnóstico. Então, e como é feito o diagnóstico? Não existe um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, um exame de sangue que te dá esse diagnóstico. Ele é clínico. E como é feito? De acordo com o que você leva para o médico, o que você relata para o médico. Então, eu sempre aconselho os meus clientes, quando eu indico a eles passarem com um psiquiatra, que anote todos os sintomas, todas as coisas, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acaba, né, se emocionando de falar de algumas coisas, ou então fica, né, confuso. Então, se a gente escreve, é mais fácil da gente ser fiel ao que está acontecendo. Quanto mais fiel eu conseguir falar do que eu venho sentindo, das coisas, mais material para o médico dar um diagnóstico mais correto, né? E aí, sim, quem vai dar o diagnóstico é o médico. Às vezes ele vai indicar uma medicação, se assim achar necessário, e outras vezes ele pode indicar terapia, ou então os dois, né? A gente vai ver aqui agora na parte do tratamento. Então, qual é a base no primeiro momento que pode acontecer para transtorno de ansiedade? Se for necessária a medicação e a terapia. Na terapia, o que a gente faz na terapia, né? A gente conversa a respeito, né, vai tentar descobrir quais são os gatilhos que está disparando a ansiedade, quais são os medos que vem provocando a ansiedade, quais desses medos são reais, quais não são, como que você vai lidar com eles, vai fazendo, tem uma infinidade de técnicas para ajudar você a lidar com esses medos, a reavaliar, muitas vezes você, se foi uma questão de um trauma, você volta lá atrás, reavalia, aí você já consegue trazer um aprendizado daquela situação, então você consegue passar por aquele trauma. Então, essa é uma das questões que na psicoterapia a gente pode fazer. E existem algumas terapias alternativas que também contribuem, né? Elas auxiliam no processo de tratamento, como a acupuntura, porque esses tipos de tratamento, eles vão trazer, tem gente querendo entrar, eu vou ter que esperar, que senão fica muito ruim. Elas vão perdi aqui. Alguns tipos de terapias, elas vão vir complementar, porque elas ajudam no relaxamento, elas trazem, né, uma questão de alívio. Então, a acupuntura, ela traz um certo relaxamento, ela também trabalha com algumas questões emocionais. A yoga, ela trabalha muito a respiração, né, já que um dos principais sintomas da ansiedade é aquela respiração rápida, aquela falta de ar, aquela dor. Então, se você aprende a controlar a sua respiração, né, você consegue até evitar que uma crise aconteça. Então, na yoga, como se trabalha muito essa questão respiratória, ela ajuda, e fora os movimentos, que eles também trazem um relaxamento. A aromaterapia também é muito interessante, porque através dos cheiros de certas plantas, ao inalar, a gente tem uma conexão química, reação química no cérebro, que produz a serotonina e uma série de outros elementos que traz essa tranquilidade.
exercício físico, alimentação, papapá, nós vamos falar mais para frente. Que seria aqui as formas de conviver com a ansiedade. Então, assim, não posso eliminar a ansiedade, mas eu posso conviver com ela. E como é que eu convivo com ela? Qual é a principal forma? Né? E aí isso eu já dei meio que um spoiler, na verdade, na segunda-feira, quando eu falei que, na verdade, tem a ver com estilo de vida, mudança de estilo de vida. Boa parte do nível, né? O Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade, né? E vem aumentando muito. E a ansiedade, ela pode atingir desde a criança até o idoso. Ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, grau de estudo, faixa econômica, ela pode atingir qualquer pessoa. Mas muito vem do estilo de vida. Então, o estilo de vida que a gente leva hoje, onde a gente tem que cumprir metas o tempo inteiro, a gente está sempre sob pressão, contas a pagar, tem que atingir metas da empresa, a questão do medo da violência, questão política, agora a pandemia. Então, a gente está sempre muito, né, agitado, muito foco, né? E aí a gente vai ficando nesse ritmo, a gente não está comendo direito, a gente não dorme direito, a gente não bebe água, a gente não faz nada direito, né? A gente está desconectado do que seria o natural, do que é necessário para o meu corpo e para a minha mente, eles trabalharem naturalmente. Então, além das questões sociais e fora, eu ainda não ajudo o meu corpo a trabalhar. E aí aqui tem um exercíciozinho para a gente fazer, né? Que o principal é observe a sua respiração. Eu vou só interromper mais uma vez, porque estou ouvindo barulhinho de pessoas querendo entrar, e eu fico com dó desse povo que quer entrar e não conseguiu. Aí a gente vai fazer esse exercício todo mundo junto. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu ver se mais alguém tentando entrar. Vamos voltar. Então, agora eu vou pedir para que vocês façam junto comigo esse exercício de respiração. É bem legal, porque você vai seguindo o desenho e facilita, ele é bem educativo, né? Tem vários vídeos assim na internet, tem vários aplicativos que ajudam bastante nessa questão. Então, o que acontece com a gente, né? A gente não respira direito, no corre-corre, a gente foi esquecendo como respirar, a gente respira quase como um cachorro. Uma respiração rápida, curta, né? Isso né, na yoga a gente aprende bastante isso, né? Eles trabalhar essa questão da respiração longa, da respiração profunda. Então aqui tem um exercíciozinho, né? Que a gente segue aqui o desenho, onde você inspira, né? Que é puxar o ar para dentro e expira por o ar para fora. E aí a gente pode ir seguindo esse desenho, ó. Inspira. E solta. Então você inspira, segura e solta. Mas quando você inspira, não encha só o seu pulmão, tenta inchar a barriga também. Né? Então, incha tudo e depois solta devagar, seguindo aqui o desenho. Ó. Vamos junto, ó. E solta bem devagar. Na yoga eu aprendi a gente fazer 4 tempos. Então eu conto 1, 2, 3, 4, inspirando. Seguro 1, 2, 3, 4 e solto 1, 2, 3, 4. Fico 4 segundos também sem nada, sem ar no pulmão. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou voltando. À medida que eu vou fazendo esse exercício respiratório, eu também vou ajudando, né, a oxigenar o meu cérebro, que isso vai fazer com que acalme a minha mente. O fato de eu estar prestando atenção na respiração, porque durante o dia a gente não presta atenção na nossa respiração, a não ser quando você tentou subir uma escada e faltou o ar, né? Daí a gente sente, aí a gente lembra que respira. Do contrário, a gente nem lembra que a gente respira. Mas quando a gente faz esses tipos de exercícios respiratórios, como eu preciso me concentrar no movimento, isso também ajuda a diminuir a ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade está sempre lá no futuro, sempre lá num problema. Quando eu me foco numa questão específica, eu me desligo desses problemas, né?
Então, o exercício respiratório é muito, muito bom. Muitas vezes associado com a meditação, né? Meditações sempre usam muito a respiração. Tem gente que tem dificuldade em fazer meditação. Então, se fizer esse tipo de exercício, com esse tipo de desenhos acompanhando, ajuda muito para você se concentrar. Manter uma alimentação equilibrada. A gente precisa, sabe a história que a nutricionista fala? De você ter uma alimentação bem colorida, de você diminuir carboidrato, né? Aquela história de descasque mais e desembrulhe menos, né? Menos produtos artificiais. Por quê? A mamãe natureza, ela é sábia. Ela criou uma infinidade de alimentos de cores diferentes, sabores diferentes, texturas diferentes, com funções diferentes. E cada uma delas tem uma função no nosso organismo. Ela vai trazer energia e nutriente para uma parte do nosso corpo. E o nosso cérebro, ele precisa de nutrientes para funcionar direito. Então, a má alimentação, ela também provoca questões que podem interferir na ansiedade, na depressão. E aí a gente precisa dar ao nosso cérebro o alimento correto. É que nem combustível do carro. Você tem que colocar um bom combustível no carro, senão o motor do carro falha. Então, se você não colocar o combustível certo no seu organismo, o seu corpo começa a falhar, né? Então, vai ter problema de coração, obesidade, gastrite, infecções, e também vai ter problemas na sua mente, no seu cérebro, né? Então, manter uma alimentação mais saudável, né? Eu fiz alguma série de publicações também, dando listinhas de alimentos, mas não tem muito mistério. A gente está cansado de ver, principalmente quem já fez alguma dieta na vida, né? Que é alimentos verdes escuros, menos carboidrato, mais alimentos coloridos, horário regular para comer. Então, vamos lá. Você precisa procurar alimentos que sejam ricos em magnésio, em ômega 3, comer fibras, alimentos que tenham triptofano, né? Porque eles ajudam a aumentar a produção da serotonina, que ele é o hormônio responsável pela sensação do bem-estar. Então, se eu não como bem, né? A outra próxima que vai ser aqui, o exercício físico, né? Diga adeus ao sedentarismo. Por quê? Tem gente que acha que fazer exercício físico é só para quem quer emagrecer. E não tem nada a ver com quem quer emagrecer, né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar sentado no sofá. Eu falo que o grande mal do ser humano foi quando criou o controle remoto. Né? Antes a gente tinha que pelo menos levantar para trocar o canal, e agora a gente não precisa. A gente tinha que levantar para ler o telefone, agora o telefone fica no bolso da gente e a gente não precisa. Né? A nossa mente, ela é programada para preguiça, para ser preguiçosa, para poupar energia. E aí o ser humano vem ao longo nesse estilo novo estilo de vida, a criar situações, mecanismos, tecnologia para poupar energia, para a gente ficar mais sedentário possível. Então, eu não preciso mais levantar para trocar de canal, eu não preciso mais levantar para atender o telefone, eu não preciso nem levantar de manhã para fazer o café, que se eu deixo programada a minha cafeteira, quando eu acordar o café já está pronto. Eu não preciso andar até o ponto de ônibus, que muitas vezes eu pego o Uber na porta de casa, ele me deixa na porta do serviço, então eu não preciso nem andar mais alguns quilômetros, né? Uma infinidade de benefícios da vida moderna que tem feito com que cada vez mais a gente fique sedentário. E a falta do exercício físico, e isso a gente vai ter uma live na sexta-feira com a Érica, que é personal trainer, que vai falar da importância do exercício físico para a nossa saúde mental, justamente porque quando a gente faz exercício físico, estimula o nosso organismo a produzir a serotonina, né? Produz relaxamento muscular. Então, procure uma atividade que te dê prazer. Se você puder unir a atividade física ao prazer, melhor ainda, porque prazer também traz relaxamento, né? Afasta os pensamentos negativos. Né? Então, se você gosta de dançar, dança. Não precisa ir dançar numa pista de dança, num clube. Arrasta o sofá da sala e põe uma música e dança. Você não tem nem que se preocupar se está dançando errado ou não. O seu corpo não sabe a diferença de estar dançando na pista e estar dançando em casa. Ele precisa se movimentar, oxigenar, né? Botar aquele óleo para correr, né? Ativar aquele corpo, né?
Então, eu não gosto de dançar, vai fazer caminhada, eu não gosto de fazer caminhada, vai fazer sem gostar, né? A gente não faz um monte de coisa que a gente não gosta, a gente não paga boleto, que na verdade a gente não gosta, mas a gente precisa, a gente não toma remédio muitas vezes que não gosta, mas a gente toma porque precisa. Exercício físico é um remédio que a gente precisa tomar, né? E que vai ajudar muito na sua saúde física também, né? Porque ele vai ajudar na produção da serotonina. Seja boa de cama. Sabe aquela pessoa que fala, eu sou boa de cama, deita e dorme, né? Uma das principais características da pessoa ansiosa é dificuldade para dormir. Existe uma série de questões que interferem na qualidade do sono. Uma má alimentação durante o dia, né? Se você faz uso muito de cafeína, de chocolate, principalmente depois das 6 horas, se você costuma ficar com o celular na mão, se tem televisão ligada, se você come e vai dormir, às vezes você possa ter uma má digestão, não tem um horário, não tem um ritual para dormir. Então, assim, uma série de hábitos que a gente tem que atrapalha, que dificulta nosso dormir corretamente, dormir que realmente descanse. Às vezes eu posso ficar 10 horas na cama e achando que dormi, acordo me sentindo cansada, não necessariamente eu dormi bem, né? Então, eu dormir com qualidade, dormir e acordar me sentindo bem, né? Então, assim, alguns ajustes, né? Desde a questão da alimentação que foi falado, isso também vai facilitar na hora de dormir, porque eu não estou sobrecarregando o meu organismo, né? Tomar um chá, né? Ou tomar um banho antes de dormir, fazer um banho de creme, vai reduzindo a agitação do dia a dia, menos música agitada, não assista um programa muito agitado, né? De preferência, não discuta a relação antes de dormir, né? Não leve problema para a cama. Eu sei que isso não é fácil, mas é necessário. E se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso me atentar a isso. Porque tudo que é hábito, a gente não presta atenção. Eu simplesmente me arrumo, troco o pijama e deito e durmo. Eu nem presto atenção no que eu fiz antes, depois. E aí eu fico lá rolando na cama, né? Existem alguns aplicativos com músicas que para estimular o sono. Algumas têm um direcionamento de voz para fazer o relaxamento, né? Descubra aquilo que faz bem para você, porque não existe uma regra única. Cada pessoa se identifica de uma forma, né? Mas saiba que é importante cuidar do sono. Tem gente que acha, eu tenho insônia, e acha natural. E nunca vai buscar uma ajuda. E não é natural. Natural é dormir. Né? Se você tem dificuldade para dormir, procure ajuda, procure um médico, procura, né, terapias alternativas, mas não se acostume com, eu não durmo direito, estou acostumada. Inspira, respira, não pira, né? Eu já falei um pouquinho da yoga, né? Então tem essa frase que o pessoal gosta muito de brincar, e é isso, né? Inspira, respira, isso ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a acalmar o corpo, a mente, né? Então faça aquele exercício, né, que a gente viu lá. Se você não quer fazer yoga, faça em casa. Se você gosta de fazer meditação, melhor ainda. Mas de vez em quando, bota até o celular para apitar de vez em quando, para você parar e prestar atenção. Como é que está a sua respiração? E faça uma respiração. Está dirigindo? Presta atenção como é que está a respiração, né? Depois do almoço, faz uma respiração. Antes de dormir, faz um exercício respiratório. Trabalho que nada, divirta-se, né? A gente também falou sobre a questão do ócio, né? Do ócio salutar. A gente foi criado a entender que o ócio é uma coisa ruim, é de coisa de vagabundo, que a gente tem que, a pessoa do bem é produtiva, ela está sempre trabalhando. A gente até idolatra aquelas pessoas que trabalham 12 horas, ela fala até de boca cheia, trabalho 12 horas, né? Mas o quanto que realmente isso é bom para a sua mente, para a sua saúde mental, para o seu organismo, né? Às vezes a gente precisa ter alguns momentos no nosso dia a dia, ou no máximo na nossa semana, para descompressão, para relaxar, para fazer algo que eu gosto, ou para não fazer absolutamente nada. Eu brinquei na segunda-feira, liga-se o foda-se, não vou fazer nada. Deixa a louça para depois, a roupa depois lava, porque todo dia tem louça para lavar, todo dia tem roupa para lavar, né? Ela não vai, o mundo não vai acabar se você não fizer, né? Pare uma meia hora, não faça nada. Ou põe uma música para ouvir, ou lê um livro, ou simplesmente não faça nada.
Mas a gente não está acostumado a não fazer nada. Aliás, tem pessoas que se sentem muito mal se não estiver fazendo nada. Né? Ela fica até angustiada, mas é importante. Então, tem um hobby, vai pintar, vai costurar, vai fazer um artesanato, né? Faça alguma coisa de bem, de bom, de gostoso, e não só as obrigações do dia a dia, né? Cuidar da casa, trabalho, filho, blá, né? Tenha prazer nas coisas que você faz. E tenha prazer em não fazer nada, porque isso também é saudável. Não é não fazer nada todos os dias e toda hora, né? Mas é fazer um momento saudável de ócio. E aí eu faço a pergunta, pelo que você levanta da cama todos os dias? Eu vejo também no consultório, né, que muitos clientes não têm mais um por que levantar todos os dias, né? Muitos dos filhos já cresceram, algumas estão aposentadas, outras, né, sempre foram donas de casa. Os filhos já não precisam mais levantar para dar de mamar, para trocar fralda, para levar para a escola. Estou aposentada, não tenho que, né, levantar para pagar as contas, né? Eu tenho lá garantido, não tem mais nada que me motive. Eu até faço isso, mas eu já faço tão automático, isso já não me dá um prazer. Aquilo que realmente você quer fazer. Nem o porquê eu coloquei a minha foto. Porque, para mim, eu fiquei, né, quem acompanha, eu fiquei 15 anos sem trabalhar, né? Por uma opção minha de ficar em casa, cuidando dos filhos e tal. E eu não tinha muita noção do quanto isso fazia falta para mim, né? Então, recentemente, eu voltei a trabalhar uns 3 anos atrás. E fazer isso aqui, falar sobre saúde mental, fazer essa educação sobre, né, saúde mental, a fazer os atendimentos das minhas clientes, fazer as lives, fazer posts, sabe? Me sentir útil, saber que eu estou ajudando algumas pessoas, né? Tem vaidade? Lógico que tem a vaidade de saber que, ai, obrigada, você me ajudou, né? Mas é muito mais do que isso. Nossa, eu faço algo de diferente. Isso me dá um ânimo para levantar. Se eu souber que se eu tenho um cliente para atender, eu levanto muito mais empolgada, né? Eu vou dormir até muito mais tarde. Se eu tenho uma live para apresentar, se eu tenho um compromisso com alguém, isso me faz muito bem. Então, descubra algo que te faça muito bem, que você quer levantar, que, né, que te dá um prazer, porque a vida é para ser prazerosa. A vida tem que ter um propósito, a gente não pode viver só por viver. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Né? Então, descubra aquilo que te possa fazer. Né, dentro da sua realidade, porque a gente já, né, tenho certeza que um monte já começou, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso sair, eu não tenho amigo, eu não tenho aquilo, não, 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 não. Se concentra só naquela lista do não. Mas se concentra nas possibilidades do hoje, dentro da sua real realidade, na sua real possibilidade, o que você pode começar a fazer a partir de hoje por você, né? E aí, aqui eu vou encerrar a parte da apresentação. Agradeço imensamente a oportunidade que me deram, né, de fazer isso que eu amo, que é fazer essa parte da educação emocional, levar conhecimento, levar acalento às pessoas. Isso me faz um bem muito grande. Quando o pessoal estava dificuldade de entrar aqui na live, eu ficava assim, será que não vai vir ninguém? Eu não vou poder fazer a palestra? Porque eu realmente gosto muito de fazer isso, né? Eu acho que isso ajuda muitas pessoas. Então, eu agradeço imensamente quem conseguiu entrar, né? E as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, né? Porque realmente isso me dá muita satisfação. Né? Foi a cereja do bolo para mim. Hoje eu me sinto muito mais completa. Sou realizada como mãe, sou realizada como esposa, como filha, e hoje eu sou realizada profissionalmente, né? E isso faz uma diferença muito grande. E eu quero isso, que as minhas clientes entendam isso também. Por isso que o meu foco é muito nisso, nessa questão da autoestima, do empoderamento, porque eu vivenciei isso, e eu sei o quanto é importante. E eu quero que vocês passem por isso também. Certo? Vou encerrar aqui e vou voltar aí para ver vocês. E eu vou parar a gravação. Vou parar a gravação agora, porque agora vocês podem fazer as perguntas, as considerações, e essa parte não precisa estar gravada, tá bom?